Olá! Alguma vez a gente já parou para pensar o que significa de verdade ter uma fé que não só sobrevive, mas que, sabe, prospera? Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos princípios mais importantes da vida cristã, que vem lá do livro de Colossenses. Vamos entender o que é estar de fato enraizado e crescendo em Cristo. E olha, tudo começa aqui, com este versículo que é a base de tudo. Ele nos mostra algo incrível, que a salvação não é só seguir uma lista de regras, sabe? É sobre receber uma pessoa. Jesus Cristo é o começo de um relacionamento mesmo, que se baseia em aceitar e em se entregar. Então, como é que isso funciona na prática, esse tal de viver nele? Basicamente, são duas coisas que não dá para separar. A primeira é aceitar tudo que ele ensinou, tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia. E a segunda? Bem, a segunda é uma ideia que pode até soar meio radical: morrer para si mesmo. É isso mesmo. É uma entrega total da nossa vontade ao Cristo que está vivo. E aqui está um ponto que é assim crucial. Não dá para a gente separar Cristo da Bíblia, de jeito nenhum. A palavra viva, que é o próprio Cristo, e a palavra escrita, a Bíblia, elas são como dois lados da mesma moeda, entende? É só pelas Escrituras que a gente conhece Jesus de verdade e deixa que a palavra dele e o Espírito Santo guiem o nosso dia a dia. Para deixar essa ideia ainda mais clara, o apóstolo Paulo usa uma imagem e uma metáfora que é super poderosa e muito comum na Bíblia, a de uma planta. Vamos ver juntos como essa imagem ajuda a gente a visualizar a vida cristã. Pois é, e é exatamente aqui, em Colossenses, que essa imagem ganha vida. Pensa só, quando a gente aceita Cristo e alinha nossa vida com a palavra dele, nós nos tornamos, como diz o texto, enraizados nele. É esse processo que dá firmeza, sabe? Que nos confirma na fé. E o mais legal é que essa metáfora não está só em Colossenses, não. Ela aparece na Bíblia inteira. Lá em Isaías, somos chamados de carvalhos de justiça. Em Mateus, vem o alerta sobre dar bons frutos. Já em Lucas, a palavra é a semente e o nosso coração é o solo. E Paulo ainda nos lembra que, no fim das contas, é Deus quem dá o crescimento. A imagem é sempre a mesma e é super profunda. Bem, tudo isso nos leva para uma espécie de encruzilhada, sabe? Uma escolha que todo mundo precisa fazer. Existem, na essência, dois caminhos para a vida de fé, duas formas de desistir. E a diferença, olha, é gritante. Pensa assim, de um lado tem a planta viva. As raízes dela estão em Cristo, ela se alimenta dos seus ensinos e foi plantada pelo próprio Senhor. Agora, do outro lado, tem a planta artificial. Ela pode até parecer de verdade por fora, mas por dentro não tem vida. As raízes dela se agarram em filosofias humanas, em tradições que, no final das contas, só servem para aprisionar. E a consequência de escolher o caminho da planta artificial, nossa, é algo muito sério. A gente precisa entender isso muito bem. Aceitar ensinos que vão contra as escrituras não é um errinho qualquer. É, na essência, rejeitar o próprio Cristo. E isso acaba levando a gente para um outro evangelho, um que não é o verdadeiro. E é justamente aqui que o apóstolo Paulo faz um alerta. Mesmo depois de sermos libertos pela verdade de Cristo, o perigo de voltar para aquilo que ele chama de jugo de escravidão, ou seja, a prisão das regras e tradições humanas, esse perigo é real e constante. É um chamado para a gente ficar de olho, sabe? Ficar firme na nossa verdadeira raiz. Ok, beleza, entendemos a teoria. Mas e aí? Como é que a gente traz tudo isso para o nosso dia a dia? Vamos pensar juntos agora na aplicação prática e fazer uma reflexão final sobre esse tema que é tão importante. E isso nos leva a uma pergunta bem pessoal, talvez a mais importante de todas. É um convite para uma reflexão sincera, mesmo. Como tem sido essa experiência de morrer para si mesmo? De abrir mão do controle de verdade desde o momento em que se aceitou a Cristo? E essa reflexão toda nos leva a uma verdade que é fundamental. Sabe, morrer para si mesmo não é uma coisa que acontece uma vez só e pronto, acabou. Não, é uma decisão diária. É uma atitude de entrega que precisa ser renovada todo santo dia, a cada manhã. Então, a pergunta que fica no ar é essa: em qual solo a nossa vida está plantada, afinal? Fica aí o convite para refletir. E se essa nossa conversa ajudou a clarear esse princípio, compartilhe com mais alguém que talvez precise pensar sobre onde fincar as próprias raízes. Muito obrigada pela companhia.